É o nome certo, 8 letras. Dib Lutfi. E como é que você define a sua profissão? Você é fotógrafo, é câmera? Como é que você se define? Eu primeiramente defino que eu tenho a profissão melhor do mundo, cara, eu faço com o maior prazer. O Dib, quando chegou ao cinema brasileiro, ele veio com uma aura de mistério. Todo mundo disse assim, apareceu um cara que faz umas coisas extraordinárias com a câmera. Ele não era bem um ser humano, era uma mistura de um ser humano com um objeto desconhecido. Ele pegou logo o apelido de tripé libanês. Essas atribuições miraculosas, ao mesmo tempo que eram também verdadeiras, mas foram criando uma atmosfera hiperrealista, se pode dizer assim. Ele passou a ser sempre visto como uma coisa capaz de resolver qualquer problema. E assim ele foi utilizado, às vezes mal, por muita gente, porque procuravam, deixa eu ver o que eu vou inventar para o Dib fazer aqui. Vou fazer de subir ali por cima daquela ponte, aí vai para o outro lado do rio, aí entra com água até o meio da barriga, e por aí afora, iam inventando assim façanhas pro Super Dib se livrar e dar ao cinema brasileiro mais uma demonstração dos seus superpoderes. Isso é uma coisa que sempre deixou um pouco sem jeito, eu disse, mas o Dib não merece, e aí? Tá gravando? Bem, a gente parou porque a luz foi embora, porque de repente eu resolvi fazer umas observações sobre os superpoderes do Dib e a luz foi embora. Acontecem coisas assim. O Dib é acompanhado por os mitos todos da cinematografia. A luz é um deles. Porque ele sempre tratou a luz com muito carinho e muito cuidado. O Dib é das pessoas que me trazem melhores recordações do cinema. E até hoje ele é absolutamente igual, né? Ele tem a mesma maneira de rir, mesma descontração que tinha nos primeiros filmes que fizemos juntos, né? E era um alívio, era uma tranquilidade estar com o Dib no set de filmagem, porque não tinha tempo ruim, né? Tudo ficava mais fácil, porque ele resolvia problemas seríssimos, muitas vezes de mise-en-scène, de fotografia, com a intuição dele. A capacidade, a qualidade dele como câmera, como fotógrafo, acabava criando para a gente um dado novo na mise-en-scène, na encenação e até na decupagem do filme. Se você sabia que ia contar com o Dib, você já podia imaginar que determinado tipo de cenas que você poderia filmar de uma maneira, você já teria uma alternativa, porque era o Dib que estava fazendo câmera. A principal qualidade do Dib não era só que ele era um câmera na mão muito firme, que a câmera era muito firme, coisa e tal. É que também havia invenção no que ele fazia, né? Havia também, não só os enquadramentos eram convenientes ao que o filme estava dizendo, como havia muita invenção, sugestão que ele dava e assim, a facilidade que ele criava para você fazer certas coisas que sem ele não seriam possíveis ser feitas. No caso dos Herdeiros, por exemplo, eu fiz o filme, a ideia do filme era fazer um filme que fosse muito filmado frontalmente, uma coisa quase teatral, uma elaboração teatral da história brasileira, uma reprodução quase que desdramatizada da história brasileira, e que eu precisava de uma câmera frontal, quieta, que não fosse muito agitada, e que o Dib fez maravilhosamente bem.
De vez em quando a gente fazia umas coisas, por exemplo, a cena na Rádio Nacional, que começa com Odete Lara cantando e acaba com o Grande Otelo fazendo o elogio do Petróleo é Nosso, da campanha da Petrobras, não sei o quê. Aquilo ali foi um plano de sequência extremamente elaborado, com câmera na mão, e que mudava, inclusive, até mesmo o cenário mudava, a gente se aproximava dos atores e na medida em que saía do plano geral para o close, o cenário em volta mudava, e aí a gente recuava e o cenário já era outro. É claro que a elaboração dessa cena sem o Dib era impossível, não é? A decupagem era minha, a elaboração da cena era minha, mas só foi possível realizá-la, eu só pude imaginá-la daquela maneira porque eu tinha o Dib, que se eu não tivesse o Dib, eu tinha que usar um número de ferramentas cinematográficas que eu nem sei se na época existia, porque realmente o Dib fazia coisas do Arco da Velha, coisas que eram inéditas no mundo todo, tanto que chamou a atenção no mundo todo, né? No mundo todo se falava do cameraman brasileiro, o Dib, ele foi chamado para filmar fora do Brasil. Havia uma originalidade na maneira dele trabalhar que cada diretor usou de uma maneira que lhe era mais conveniente. Mesmo os amigos